A parte do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal, que felicidade poder estar aqui e ter você juntamente conosco para lermos a santa palavra do nosso Deus. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de poder colocar as notificações, de dar o seu like, não é? Deixar o seu comentário. Isso nos deixa muito alegres de saber que a palavra de Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida dos nossos irmãos e daqueles que ouvem a santa palavra do nosso Deus. Portanto, hoje nós vamos ao Salmo de número 110. O Salmo 110 é um dos salmos mais lindos, não é? E proféticos do salmista Davi, falando sobre Jesus como o Messias, o prometido, o ungido, o futuro Rei de Israel. É claro que todas as menções que nós falamos sobre Jesus como rei, como sentando no trono de Davi, essas menções, elas são para o tempo do milênio, quando Jesus ele virá para poder aqui na terra reinar no trono de Davi. Entretanto, nós vamos ver que Davi faz menção dessas lindas profecias através dos seus salmos sobre a pessoa de Jesus, do Messias. É claro que no tempo de Davi, ele não sabia que era Jesus, mas ele sabia e tinha certeza e foi inspirado por Deus para falar sobre que, como Deus havia prometido a ele, haveria de se assentar sobre o seu trono e que este reino não teria fim. Amém? Salmo 110, portanto, vamos estar falando sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Vamos lá, então. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós vamos ver que este versículo aqui, ele é mencionado pelo menos 4 vezes no Novo Testamento, nos 3 evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, como também no livro de Atos dos Apóstolos e também 2 vezes no livro de Hebreus. Versículo 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enche-las-ás de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Davi, ele descreve este Messias com esta linguagem não somente real, mas esta linguagem de poderio, de autoridade, de poder sobre os seus inimigos. E isto tem a ver exatamente sobre aquilo que Jesus haverá de fazer, aquilo que ele haverá de impor quando ele vier como rei para reinar durante o milênio. Quero me deter neste versículo número 1, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Geralmente na Bíblia Sagrada, quando você fala de assentar, é que você terminou uma tarefa, você a executou. E você, assento ou trono ou cadeira, fala de autoridade, de onde emana uma autoridade. Nós sabemos que o nosso Deus está sentado no seu trono nos céus e dele emana todo o poder. Deus não precisa ficar, não é, mudando, saindo de lugar, saindo do seu trono, não, porque ele tem todos os seus anjos à sua mercê para executar tudo aquilo que ele fala, daquilo que ele diz, daquilo que ele quer operar. Jesus hoje, a Bíblia fala que ele está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, não somente intercedendo
Jesus, ele está cumprindo e ele está exercendo o seu ministério sacerdotal. O que era um sacerdote? O que fazia o sumo sacerdote no tempo da lei? O sumo sacerdote, em primeiro lugar, ele oferecia sacrifícios, não somente pelo pecado do povo, mas por ele próprio. Lembrando que, desde Arão até os últimos dos sacerdotes, todos eles eram sacerdotes humanos. Hebreus, capítulo 6, nos fala essa verdade. Eles necessitavam oferecer sacrifício primeiro por eles, para depois oferecer sacrifícios pelo povo. Mas este era o trabalho do sumo sacerdote, oferecer sacrifícios em favor do povo. Em segundo lugar, o sacerdote também era a pessoa que orava pelo povo, que orava pelas pessoas, que intercedia a Deus por aquela pessoa. Nós vamos ver que durante o tempo que o povo de Israel caminhou no deserto, em muitas vezes quando o povo se rebelava, quando o povo fazia algo mal, quando Deus estava desgostoso e enviava uma praga, o que fosse, a primeira coisa que Moisés mandava Arão fazer é que ele pegasse o seu incensário, ou que ele começasse a orar pelas pessoas, ou que ele pudesse oferecer um sacrifício em favor do perdão do pecado das pessoas, e então orando por elas. Ou seja, o sumo sacerdote não somente intercedia quando tinha algum problema, mas ele também trazia. Por isso que existe no livro de Números, capítulo 6, a bênção arônica, a bênção que ele dava sobre os filhos de Israel. Não é? Meu pai gostava muito e gosta muito de recitar este versículo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor, né, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E então nós vamos ver que o sumo sacerdote era aquele que trazia uma menção de bênção, de paz, que orava pela bênção do povo. Mas não somente isso, nós vamos ver que as pessoas, quando traziam seus sacrifícios, elas tinham que confessar os seus pecados, colocando a sua mão sobre o animal que ia ser sacrificado em lugar dele, e assim fazia confissão diante do sumo sacerdote. E nós vamos ver que o nosso Jesus, que hoje exerce este papel, esta função, este ministério sacerdotal, ele está diante de Deus, à destra de Deus, à direita de Deus, fazendo exatamente isso, não somente intercedendo por nós a Deus, ele, diferente dos demais sumos sacerdotes, conforme diz Hebreus capítulo 7, não é? Versículo 27, ele nos diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, ou seja, humanos, não é? De oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, ou seja, Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Portanto, Hebreus continua dizendo que a lei constituiu sumos sacerdotes fracos, humanos. Entretanto, Deus, na sua beleza, na sua onisciência, na sua presciência, Deus ele envia Jesus para ser por nós este sacrifício, que ofereceu a si mesmo por nós como sacrifício e ao mesmo tempo como este sacerdote. E a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus e ele hoje está à destra de Deus fazendo o quê? Intercedendo. Cada vez quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedimos perdão, clamamos a Ele, o que é que Jesus está fazendo? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não somente está ouvindo a nossa confissão, a nossa oração, intercedendo ao Pai por nós, aleluia. E porque Ele fez isso, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo era um banquinho, né, na linguagem portuguesa. Era aquele banquinho que os reis colocavam os seus pés sobre ele. E a Bíblia nos mostra aqui que Jesus, um dia, haverá de ter a vitória sobre todos os seus inimigos. Enquanto o sumo sacerdote passava todo dia trabalhando de pé, olhando
um lado para o outro, fazendo seus sacrifícios por ele e pelo povo, Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. E como ele, como sacerdote, ele intercede por nós. Jesus está à destra de Deus, mas a Bíblia diz que um dia todos os inimigos de Jesus, de Deus, da igreja, serão derrotados. E ainda, Coríntios nos fala de que o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que depois virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Portanto, quando todas as coisas se cumprirem, quando tudo Jesus vencer, em tudo vitorioso, a Bíblia nos diz que Jesus tomará este reino, tomará todas as coisas e entregá-las ao seu Pai, aquele que está sentado sobre o trono. Também nos faz menção no versículo 4 que diz que Jesus, o Senhor, ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você lembrar de Gênesis, da história de Abraão, nós vamos ver que Abraão, quando ele vinha de livrar a Ló, ele passou por um lugar chamado Salém, que também hoje nós conhecemos como Jerusalém, e ali estava o sacerdote do Senhor, o sacerdote do Deus Altíssimo, que a Bíblia chama e diz que o seu nome se chamava Melquisedeque. E por que que a Bíblia faz esta menção e diz e compara Jesus segundo a ordem de Melquisedeque? Porque não se encontra na história, na Bíblia Sagrada não está registrado quem era seu pai, quem era sua mãe, qual a sua genealogia. Portanto, como ele não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Portanto, nós vamos ver que o nosso Jesus, é claro, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, ele nasceu, ele encarnou. Entretanto, como aquele homem chamado Melquisedeque, que não vinha de uma linhagem arônica, porque ele foi antecedente à lei. Mas o nosso Jesus, que é antes de todas as coisas, ele é comparado à sua genealogia, o seu sacerdócio, como o de Melquisedeque, porque ele é o sacerdócio eterno. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Sabemos que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra do Pai, intercedendo por você, por mim, em todas as questões que nós precisamos, podemos colocar diante dele. E ele é aquele que fala com o Pai. É aquele que coloca as nossas causas diante do Pai e intercede por nós. Assim que o Senhor Jesus te abençoe neste dia para a glória do nome do Senhor. Amém.